Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha frente, Giovanni Claudino. Hoje é a dupla, né? Pronto. Danilo e Danojo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se no episódio 1... Estávamos nós... No 99... cá estamos nós. É. Bom demais, né, bom cara? Bom demais. Em pensar que nós, às vezes, duvidávamos. Será? Não. Né? Será que vai Vamos chegar. tão longe? Já diria a canção, né? As 99 Tá. Ficaram. Ficaram numa pista. E aí pelas montanhas saiu. Tá. Semana que vem é o número 100. E aí nós teremos um convidado sem comentários. Sem tá? comentários. Maravilhoso. Estourado. Então assim, nós dois juntos... Tá, não chega a 3% dele. Não chega, né? Não chega. Mas, porém, entretanto, vai ser um irmão muito... É um irmão muito amado por nós. muita gente, né? Isso, e já tivemos uma história aí de ele numa rádio, em outra. Tá. Aí chegou numa bifurcação que ele foi, eu falei, que isso, gente? E tu sabe que várias rodovias têm essas bifurcações, né? Sim. Umas sobem, outras descem, Sim, né? eu peguei a descida. Isso. E aí, cá Tu estamos. pegou a da direita, né? Cá estamos nós. Mas estamos aqui com a graça de Cristo. Vamos falar de um assunto muito legal. Mas antes, Giovanni Claudino, vamos mandar um abraço aí para os nossos mantenedores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a audiência, né? Boa. Porque, na verdade, na verdade, são eles que mantêm a gente se arriscando, né? Perfeitamente. Então, eu quero agradecer você, né, que nos acompanha em alguma plataforma. Perfeito. Ou através das rádios. Verdade. Porque estamos em algumas rádios. Estamos. Inclusive aqui em Joinville está vindo uma aí que a gente está querendo assinar contrato. Nação FM. Nação FM. Já foi dado martelada, né? Entrou hoje, tá? Sério? Hoje. Mas tá... Hoje. Caráter experimental hoje. Experimental hoje. Tá. Então, para você que está acompanhando, coloque lá. É 94.7. Aí, ó. Tá? Só vai. Já que a 107 não quis, Pronto. a 94 vai querer. Exatamente. Exatamente. Mas temos algumas pessoas que têm nos abençoado. Belas Artes, essa Boa. escola de artes maravilhosa que tem, né, emprestado, doado esse estúdio pra gente. Sim. Dá um Marco Autopeças, Poxa. onde lá você pode comprar peça para o seu carro, seja ele um Peugeot 2008, carro de milionário, ou Versa, como o meu, carro de irmão mais humilde e pobre. Dona Coisas e Tal. Dona Coisas e Tal, com R$100 você sai cheio de sacola lá, Sim, porque um abraço pra cada Norminha, coisa paga 20 pila. Tá? Verdade. Então, Dona Norminha lá, maravilhosa. O Workplace. Workplace. O capelão mais bonito da cidade. Tá. Seguido do Giovanni, que é o segundo. Sim, já tá ali na cola. Tá ali. E a Agência 47. Verdade. Que é aquela empresa... Primeiro que é a empresa que cuida do nosso Instagram aqui. Sim. Então, se você acompanhar o Santo Podcast, entra lá no Instagram, você vai visualizar tudo e ver a qualidade dos meninos, tá? E outra, tá? No episódio 100, ou seja, na semana que vem, nós estrearemos uma nova identidade visual também. Então, tudo novo para comemorar esse número 100, né? E aí, dali para frente, só o número de episódios e convidados maravilhosos que vão chegar para cá. Vai ser bacana já com toda uma identidade nova rodando. E tá bonito demais. Tá bonito, hein? Se você analisa... Para quem nos acompanha desde o número 1, Sim. vê a evolução gigante, assim, Sim. né? E hoje é a Agência 47 que cuida 100% das redes sociais. Perfeito. Do Santo Podcast, entre outras grandes marcas como o Brasil Atacadista. Olha... Só coisa... grande. Garten Shop. Só coisa... Desculpa, tá? Desculpa, mas só que eles... Cabe o corretor lá, né? O corretor, o vendedor de carro... Né? Sim, Vocês tudo. Então, ou seja, se você tem uma empresa ou é um autônomo aí, um profissional de qualquer área, chama a Agência 47,
que os caras estão voando. Já estão comprando até helicóptero, tá? Não, desculpa, drone. Drone sim. Horas de voo, tá? Isso. Aliás, deixa eu só contar uma do drone aqui rapidamente. Tá. O pessoalzinho foi levar. O pessoal, né? Guriada. Tá, os irmãos aí. Guriada. Os irmãos Eric. Foram levantar o drone em Pissarras. Tá, esqueceu do vento. Não. Isso. Tá, esqueceu do vento. A lei, o Criador tá aí, né? Para nos provar que a criação de Deus, ela tem delas. Sim. Tá? Tem Ela delas. faz o que ela quer. Isso. Não cadastrou, porque o drone tem uma opção de tu falar assim, ó, voltar para base. Voltar pra base. Deu BO, volta pra base. Cedo ou tarde ele chega. Isso. Mas o guri, ele tava na ânsia. Ele falou, não, eu já dominei aqui, botei 50 metros, o drone vai a 50 metros, tá tudo certo. No mar. De quase repente, 1000. o drone a 100 metros, eu falei, o que aconteceu com os 50? Volta pra base. Ele falou, não tem base. A base sou eu. A base é Jesus. Eu falei, não, tem que ter uma base. Não, base. No meio do mar, não tem base. 180 metros, eu falei, querido, Volta. o Senhor, quando estava com os discípulos, quando ele foi assunto aos céus, a 180 metros ninguém via mais homem. Cadê o drone? Ele falou, não, mas de repente o drone começou a low battery, acabando a bateria. Eu falei, não, irmão, aí realmente. E comecei já a correr em direção à areia, né? Tá. Porque se precisar... Tu entraria no mar. Tá, e por que tu não pegou uma vareta e abriu o mar? 2 andaram sobre as águas. 3, tá? Jesus, Pedro e eu. Tá? Tá. Mas no final... Voltou pra base. Não voltou pra base. Já caiu na areia. Baixou na areia, não caiu. Baixou na areia, tá. Mas deu tudo certo. Mas foi pra mostrar que o Senhor, ele tá cuidando em todos os momentos. Tá. Com certeza, Tá. se nós não tivéssemos mantendo este projeto, tava na água. Tava na água. Então, como nós estamos no Santo Isso é pra tu Podcast... ficar esperto. Isso. Então, se você não quer naufragar a sua empresa, só vem. Tu meteu essa, irmão? Não, nós fizemos o link. Aprendi com o Beto Baidi Abdi Gebaili. Vamos Mandar um lá. abraço pro Beto, tá? Isso. Vamos falar então sobre Atos dos Apóstolos? Vamos. Aliás, estava vendo o nosso irmão Marcelo, querido, amado irmão Marcelo, ele diz assim, que é o segundo livro de Lucas, né? Atos dos Apóstolos. Ele diz assim, ó, é os atos do Espírito Santo por meio dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Então, assim, tu vê realmente o Espírito Santo se movendo em todo o livro de Atos. E a gente vai cair hoje no capítulo 10, onde Giovanni Claudino, nosso leitor oficial, vai nos dar a honra aqui. E que o Senhor possa falar com você. Vamos começando do 1 Bora. E conversando, né? Isso. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Desculpa. Peraí, tu tá na NVI. Vamos para outra? Que Vamos tu quer? Não, podemos de NVI, não tem problema. Tá, tu tá de qual aí? Eu tava de NVT. Eu li a NVT e esse abençoado me fez comprar Bíblia NVI. Não, mas aqui tá em NVI então tá agora, bom. aqui, vamos embora. Amém. Vai lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Maravilhoso. Acho que até aqui a gente já pode Tá. só dar um panorama de quem que era Cornélio. Quem era o centro? Quem era o cara? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. O cara que se chama Cornélio... Ou ele tá com a vida feita ou ele tá ferrado, tá? Porque ou ele é um grande fazendeiro ou ele é um grande peão. É isso, tá? Exatamente. Que não tem. Cornélio. Pensa o teu segundo filho se tu colocar o nome de Cornélio. Não, peraí. Não rola, né? Calma. Peraí, não, porque tem... Qual é o significado de cara Cornélio? Que mandou um negócio aqui maravilhoso. Peraí. Vamos lá. É zoeira, né?
Peraí. Significa. Cornélio, né? Tá, aqui. Eu lembrei que ele falou, né? Todo mundo sabe, a maioria dos irmãos sabe, que nas escrituras, né? Nas escrituras, o Oséias teve que casar com a prostituta lá, né? Tá. Pra simbolizar o povo de Israel que, pô, sempre vacilando com o Senhor. Aí teve um amado irmão que falou assim, não, peraí. Pegou o Cornélio para Judas. Não, eu acho que o homem piedoso e o centurião poderia ser o Oséias e o Cornélio joga lá. Ele linkou essa, cara. O Cornélio Joga a gente o Cornélio bota como casado lá com a prostituta. Pronto, lá no Antigo Testamento joga, tá? Isso, faria sentido. Traz né? Oséias. Isso, Oséias, muda de nome. Centurião, tem tudo Muda a ver, de nome, tá? muda de Oséias nome. tem tudo a ver, mas não dá, tá? Tá. E Cornélio significa um cara duradouro e estável. Olha, É, então, porque tem que ser, né? tem que ser. Porque se tu descobre muita coisa da pessoa aí e ainda mantém o casamento, ele é duradouro E estável. Ele mas, tá muito controlado, mas não tem nada a ver com o tem texto, nada né? a ver com o texto. O texto está falando que o Quem era centurião Cornélio? era o Cornélio. Tá. Né? Então, assim, era um homem Cornélio, centurião, ou seja, já tinha uma certa posição, né? Ali no exército conhecido como italiano. Uhum. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Olha só que doideira, cara. Dava muita esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Crente. Pronto. Tem tudo do crente. Tá? Tu olha e fala assim, caramba, esse cara é fera, hein? Esse cara aí realmente ele é temente, hein? Dá oferta, ora para Deus, já vem de uma família, né, amparada e que é temente a Deus. Cara, eu não vejo nada de errado com Cornélio. Eu, lendo isso aqui, eu falo, cara, top, né? Olha o versículo 3, vai lá, Giovanni. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é o Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorável diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, Olha, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. cara, eu acho demais isso, Giovanni, não sei tudo, né? Mas olha os detalhes que o anjo passa para Cornélio nessa visão. E para mim fica claro assim, cara, o Senhor, e para você que está assistindo, o Senhor te conhece. O Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe onde você está, o Senhor sabe a situação que você se encontra. O Senhor sabe, né? Ele dá todo um esquadro. Tu pega essa rua, tu tá lá na casa do fulano de tal, curtidor de couro. Ele realmente mapeia para Cornélio e fala com quem que ele tem que chamar, né? Porque tinha uma palavra de Deus. E às vezes a gente não tem essa compreensão, né, Giovanni, de que o Senhor nos vê em todos os momentos e Ele sabe exatamente onde a gente está, não só localização geográfica, mas Ele conhece a nossa vida e em todas as áreas. É uma coisa, John, que tu vê, ó, coisa pouca, mas com um aprendizado gigante. Deus sabe exatamente onde estamos e, como tu falou, não geograficamente falando, mas em todas as áreas. A área de raciocínio lá na tua empresa,
o que você está almejando, o que você está projetando, o que você está desenhando, sobre estudo, sobre todas as áreas. O Senhor está acompanhando como uma novela, como uma série, como um filme, que está ali. Ele está visualizando tudo o que está acontecendo e entendendo, até porque o Senhor nos conhece antes mesmo de nós expressarmos as nossas palavras, ele sabe o que passa pela nossa mente. Ou seja, ele é o roteirista também de tudo. Ele é o roteirista de tudo. Então, cara, nos faz confiar ainda mais nele. E abre um outro alerta, porque olha só, esse anjo, quando ele chega para Cornélio, ele dá detalhes da mensagem. Ele deixa a mensagem muito clara. Procura tal pessoa. Então, ou seja, que dá um outro panorama para nós, porque hoje nas nossas igrejas tem pessoas que acabam entregando mensagens em profecias em nome de Cristo. Só que muitas vezes, como já aconteceu comigo, pessoas entregar uma mensagem para mim, ele sair e eu ficar pensando, cara, eu não entendi. Então não foi Deus. Porque Deus, ele faz ele faz exatamente isso aqui, ó. Cara, olha só, a realidade é que não é difícil se alguém chega com uma mensagem para mim e diz assim, ó, vá a tal cidade, procura por fulano que está na casa de ciclano, que vende tal produto. Não é difícil. Hoje a gente acharia fácil. Então pensa na época com todas essas informações, não tinha erro. Sim. Cornélio acharia no estalar de dedo. Às vezes nós acreditamos em mensagens que não são claras. Então também gera um alerta para, cara, o Senhor não fala pela metade. Sim. O Senhor é transparente conosco, porque Ele nos conhece. Verdade. Então não adianta o Senhor querer falar comigo alguma coisa que eu sou leigo nesse assunto, não entendi. Então Ele precisa falar na minha linguagem. Talvez na linguagem do John já é outra, ele já vai entender de outra forma. Sim. Né? Na sua linguagem talvez já é uma outra forma. Então cada pessoa, e o Senhor conhece a gente. Sim. Então o Senhor sabe como fala comigo. O Senhor sabe como fala com o John. O Senhor sabe como fala com cada um. Então é importante a gente estar atento a isso também. Perfeito. Tá? Então ter esse cuidado com... Vem qualquer mensagem, cara, se estiver fora da Bíblia, como diz lá Paulo para Gálatas, né? Se for uma mensagem que for diferente do que está na Bíblia, que seja amaldiçoado. Seja amaldiçoado. Cuidado. E assim, agora a gente vai ver o que... Quando a gente recebe uma mensagem do Senhor, que é clara, como o Giovanni muito bem falou aqui, não é de confusão, o Senhor não é um Deus de confusão, de te deixar confuso, será que eu faço? Será que é ou será que não é? Isso. Quando você entende que veio do Senhor, veio da parte de Deus, com detalhes, aquilo que você tem que fazer, aquela pessoa que o Senhor está chamando para caminhar contigo, sabe aquela pessoa que você, sempre que toca no nome dela, você fala assim, cara, o Senhor já me mostrou que eu tenho que andar com esse cara aí, que eu tenho que caminhar com ele, que eu tenho que aprender com ele. O Senhor é claro nessas coisas. Às vezes a gente demora para entender tudo isso. Mas olha o que Cornélio fez assim que o anjo deu todas essas características e esse detalhe todo na mensagem, né? Ó, Cornélio, depois que ele ouviu isso do anjo, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: Não chame de impuro o que Deus
purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte... Eu acho que até aqui... Até o 22? Até o 22, só para até o 23 aqui. Para a gente agora dar esse apanhadinho desse chamado do anjo e aquilo que a gente comentou aqui. Quando o Senhor dá uma direção, o que Cornélio fez? Obedeceu. Chamou 2, mais um crente ali no meio, né? Tem que ter um crente. Tem que ter um piedoso ali, porque senão no meio os 2 endemoniadinhos já se atravessa que já. Jope, que nada, vamos assumir. Vamos parar aqui. Pronto. Não, chamou. E sabe que eu acho incrível, Giovanni, quando eles estão chegando na cidade, tendo fome, queria comer. Pedro, né, tendo fome, subiu para o terraço para orar. Cara, a gente já teve vários podcasts aqui sobre oração, mas a gente só tem realmente intimidade com Deus a ponto de Deus nos dar uma visão, a ponto de Deus se conectar conosco e nos responder e ter um diálogo por meio da oração, né? E aqui ele não está orando pela comida, por mais que seja próximo da hora do almoço ali, que eles estavam com fome e tudo mais, mas é essa cultura de oração, né? Como é importante, as coisas mais extraordinárias que eu vivi com Cristo foi orando. Já contei aqui com meu filho no colo, bebezinho, e orando por ele, abençoando ele. Foi um dos momentos mais incríveis, porque o Senhor me deu a certeza de que Ele me deu meu filho, que é dele, e me deu aquela paz e aquela leveza de que então tá, eu vou tentar honrar ao máximo ele, ensinar ao máximo ele, mas eu entendo que é do Senhor, sabe? Então, essas experiências que a gente vai tendo com Deus vem muito dessa conexão por meio da oração. E como é difícil, às vezes, a gente ter uma rotina e e um prazer, até um prazer, não tenho medo de falar isso não, porque tem gente que não tem prazer realmente na oração. Caramba, vou orar. Parece um sacrifício, né? Isso. Parece um sacrifício, é penoso. Quando o cara vai orar pela comida e já passa de 2 minutos, todo mundo já fica incomodado, né? Isso diz muito sobre nós e sobre essa rotina, né? E aí vem a visão que Pedro teve, né, Giovanni? Sim. E engraçado porque quando Deus nunca, ou na maioria das vezes, Deus ele nos dá a visão sempre em complemento de um todo, né? Nunca é para o próprio umbigo, né? Para morrer na visão. Isso, nunca é para o teu umbigo. Deus nunca te dá uma visão de como montar um negócio para você. Deus nunca te dá uma visão para você criar algo para você. Deus sempre está pensando num coletivo, né? E eu tenho aprendido muito, às vezes, até com oração, até com a quantidade de podcasts. Esse dia eu até vi o Marcelo numa das pregações dele falando sobre a oração. Quando você começa a gastar o tempo, investir tempo, ou enfim, o que você quiser com o tempo, na oração, para si, o Senhor deixa de te ouvir.
Porque é egoísmo de nossa parte. Com tantas coisas acontecendo ao todo redor, e eu não estou dizendo com isso que então eu não devo orar por mim. Sim. Não, claro que eu devo. Mas essa oração não pode ser só para mim. Não pode ser uma oração via espelho. É só me reflete. Sim. Né? Só vem para mim, só vem mim, eu. Eu preciso entender um contexto geral. Ontem eu estava com os adolescentes e, cara, o senhor... Eu liderava um grupo de adolescentes do 2A há uns 4 anos atrás. Me deu uma vontade de orar intensamente e sempre por aqueles adolescentes ali. Até que o senhor me disse assim, ó, cara, tu é muito arrogante, muito marrento. Por que só pelos daqui? Os outros adolescentes não precisam da tua oração? Foi quando Deus me despertou para orar por todos os adolescentes de Joinville. Então assim, ó, cara, não importa de que igreja esse guri está indo, não importa se ele conhece Jesus, não importa se ele não conhece. Então essa visão que o Senhor me deu não foi para orar pelo meu umbigo, foi para orar por todo. Pelo todo. Quando Deus dá essa revelação agora para Pedro, Pedro já imaginou em si, não, cara, eu não vou comer esse negócio aí porque eu nunca fiz isso. Cara, a visão não era para ti, Pedro. Eu só queria te enxergar porque eu queria te mostrar um todo. Então tinha um todo, e aí a gente vai ler a sequência e a gente vai perceber que essa visão não era para Pedro comer aquelas comidas necessariamente. Era para que ele saísse da caixinha e visse que existe mais coisa, ou existe mais coisa do que o Pedro próprio poderia enxergar. A opção dele, né? É. Eu acho incrível também o Senhor dando um veredito ali, né? Pedro... Mais uma martelada, né? E 3 ali, né? Ele tentou... O Pedro é o cara do 3, Não, né? Pedro... O atravessadinho, né? Não, o homem gosta, tá? Não, ele o homem gosta. E o Senhor diz algo maravilhoso. Ele fala assim, Pedro... Vou pegar aqui, ó. Pedro, o 15, a voz lhe falou, não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso é maravilhoso. Por quê? A graça de Deus está disponível a todos. E às vezes a gente acha, vamos dar o exemplo dos adolescentes. Não, aquele ali não. Esse não tem graça para ele. Esse ali não vai virar, tá? Ali não vai caminhar comigo, ali não vai ser um cara que vai frutificar, ali não vai ser um cara... Não vou nem gastar vela com defunto ruim, como eles dizem, né? E, cara, o Senhor diz assim, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, se o Senhor purificar ele estará tem limpo. O caminho que ele esteja, não tem a sujeira que ele esteja, Perfeito. Não tem os pecados que ele tenha. Se o Senhor purificou, estará Porque ele purificado. Ele é ruim demais. Não, mas eu purifiquei. Sabe aqueles caras que tu encontra às vezes no culto e fala, que é isso? Tá aqui isso aí. Já aconteceu muito comigo. Eu vi, não, isso ali era uma perva na escola. Não. Mas você não pode chamar de isso. Não pode chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Cara, olha que aprendizado isso, né, cara? Muito. Como a gente às vezes... Não, aquele dali não tem jeito. A gente comete muito esse pecado. Esse sim é o julgamento que a gente não deveria julgar. Exatamente. Porque isso não me compete. Compete ao Senhor. Se Ele purificou, acabou. É só eu me olhar no espelho. Cara, se Ele tá me purificando todos os dias, cara... Sim. Não tem ninguém pior do que eu. E olha quem tá falando também, né? Não, quem tava tranqueirinha. com a ficha mais suja do que pau de galinheiro. Tranqueirinha. Tá? E foi purificado pelo Senhor e estava vivendo realmente algo extraordinário. E ainda assim, pela religiosidade, não. Isso aqui, eu sou judeu. Nunca que eu comi um trem desse. Mas o Senhor estava querendo dar um ensino muito maior, que é o que a gente vai continuar lendo agora, a partir do 24. Ou 23. 23. Ainda, né? Pedro os convidou a entrar, hospedou. Tá? No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia... Foi de galera, né? Foi de turma. Foi de Montou galerinha. Um GP. Tá. Até porque pensa, né? Do nada esses loucos vêm me chamar. Sim. Tudo bem que Deus mandou eu ir, mas eu vou... vou maquinar a turma. Se os caras vierem de gracinha, nós já se embolamos no meio do caminho. Já se rachamos no pau aqui. Tá.
E no outro dia, então, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes, amigos mais íntimos, que ele tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio se dirigiu a ele, prostou-se aos seus pés e adorou. Mas Pedro fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Pronto, não, peraí, não. Tá. O que te chama, te salta aos olhos aí, Giovanni? Cara, tem muita coisa aqui, né? Tem bastante. Tem. Bastante. Quando Pedro, então, entrando na casa de Cornélio, é normal, muitas vezes, a gente, quando Deus nos revela algo através de alguém ou de alguma coisa, a gente começa a buscar só aquilo, né, para nós. Então, o Senhor me revelou que eu iria, sei lá, cantar para multidões. Sim. Então, agora eu esqueço um todo e vou buscar multidões. Aqui Cornélio, talvez por algum motivo, ele se perdeu da linha, porque talvez esse cara, a certa religiosidade fez com que ele caísse na ideia de, cara, esse Pedro deve ser o cara. Eu vou adorar esse cara porque aí eu tenho esse cara comigo. Sim. Né? E aí, cara, Pedro, um cara sábio, apesar de quem ele era, né? Apesar dos pecados que ele deveria ter, mas aí Pedro fez ele acordar para a realidade, dizendo: não, cara, pode se levantar porque somos. E quantos de nós fizemos isso em algum momento? Ou imagina uma situação aí, vem um pregador de fora, ele tá vindo de Jope, né? Aquele cara aparentemente temente a Deus, que orava todo dia, era imaturo na fé. Chega esse pregador, ele dirigiu-se a Pedro, quando Pedro entrou na casa, prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Imagina, tipo, se o anjo mandou trazer esse cara, ele deve ser um semideus. a tampa da tampa, né? E muitos de nós, às vezes, adoramos mais o pregador do que a mensagem que ele está trazendo. Isso. E Pedro, sabiamente, obviamente, pelo Espírito Santo, o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. Olha que coisa maravilhosa, se colocou como igual. Pera aí, irmão, vem cá, levanta, eu sou igual a você. O cara atravessa cidades para ir pregar, porque o próprio Senhor mandou buscar. Chega na casa desse cara e ele se coloca em pé de igualdade. Mesmo. Isso é até uma coisa, como tu falou ali, né, de pregadores. Isso chama muita atenção, porque vira e mexe a gente... Hoje com as redes sociais isso está muito alavancado, né? Então hoje a gente tem pregadores ao nosso redor com milhões de seguidores. Sim. Né? Aliás, o convidado da semana que vem... Tem milhões de seguidores. Sim, tá. E a gente já recebeu aqui pessoas com muito seguidor, como por exemplo o Lipão. Eu acho que até hoje é o que mais tem seguidor. Lipão, o Bibo, né? O Rodrigo Bibo de Aquino. São caras que têm para lá de 200, 300 mil seguidores. Larissa Estrada. E essas pessoas, elas não são maiores porque tem isso. Não. Quando um Lipão com quase 1 milhão de seguidor sobe no altar, ele tem que ser tratado como o irmão que não tem seguidor. Seguidor de rede social, digamos assim. Porque o que é importante desses dois irmãos, o com 1 milhão, o que vai vir semana que vem e o que não tem nem Instagram, o que tem que ser avaliado e prestado atenção é realmente essa mensagem. É que mensagem é essa que Pedro veio me trazer? O que o anjo quis que Pedro viesse para cá não era para receber adoração. Sim. Coisa que, né, Cornélio, como tu falou, como imaturo, não entendeu. O que Cornélio deveria entender é que Pedro tinha uma mensagem para trazer. Uma mensagem de Deus, não era dele. Sim. Né? Então, porque qualquer coisa que Pedro falasse de Jesus seria bem-vindo, seria bem visto, seria bem ouvido, seria de bom proveito. Qualquer coisa que Pedro falasse dele mesmo, não teria mérito. E esses dias eu estava falando com uma pessoa que foi
Ele citou ele falou assim, ó, pô, cara, eu fui na pregação de fulano de tal, eu não vou citar o nome porque é conhecido. Meu cara pregou muito bem e tá. E ele falou tanto que me gerou uma certa curiosidade de saber assim, ó, o que ele pregou que foi tão bênção assim. Sim. Tá no YouTube, porque Tá, eu estourado. quero um pedacinho. Tá. E ele pensou. Me deixe comer das migalhas. Ele não tinha resposta. Pronto. Eu falei, mano, mas o que tava uma bênção então? Não, tava uma bênção. Não, tá, isso tu repetiu centenas de vezes. O quê? Porque era um cara gigante. Sim. Era um cara extremamente conhecido. Eloquente no falar. E eu nem sei se a pregação foi ruim. Uhum. Eu, particularmente, que não estava lá. Porque ele nem sabia o que foi pregado. Uhum. Ele estava ficcionado no cara. No cara. Então mostrou foto com o cara, tinha vídeo com o cara, história com o cara. Mas o que o cara veio trazer de pregação, ele não sabe. Que doideira, né, cara? Então é claro que muitas vezes a culpa não é de Pedro. Não. Lembre que Pedro chegou normal. Sim. Foi alguém que veio até mim Sim. e se ajoelhou. Sim. E a postura de Pedro foi importante. Foi importante. Ei. Levanta. O complicado é quando o cara toma isso pra si e se deixa ser colocado nesse pedestal. E muito acontece. Muito acontece. Das maneiras mais suaves acaba acontecendo. Meu irmão, vamos sentar aqui mais no cantinho, mais retirado. Não, irmão. É pastor que tem sala privada na igreja. É pastor que chega, só sobe para pregar ali, não participa do culto, né? Prega e sai. Pregador que exige isso, exige aquilo, é cantor que exige essas coisas. E a gente sabe do assédio todo, mas, cara, eu sempre falo, né? E eu aprendi isso com os pastores da minha igreja, que é não chame ninguém que não queira caminhar com o povo. Sim. Não aceite. Ele anda com o povo, ainda que de uma outra cidade, ele anda com o povo lá, anda. Então esse é um cara para caminhar com a gente. Sim. Não, ele é todo horripado, ninguém toca nele. Ele é intocável. Então a gente não quer. Sim. Então esse é um cuidado que Pedro teve, né? Pastor de ovelha tem cheiro de ovelha, né? Cheiro de ovelha. Tem cheiro de ovelha. 27. Conversando com ele, então Pedro mandou ele levantar. E conversando com ele, Pedro entrou ali, encontrou ali reunidas muitas pessoas. Olha. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil ou mesmo visitá-lo? Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Olha. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Olha a humildade. Ele já, pelo Espírito Santo, entendeu que não devia julgar, que aquela mensagem era o Senhor preparando ele. E aí ele coloca toda uma cultura, toda uma religiosidade forte já impregnada. E ele diz assim, ó, vocês sabem, ou seja, todo mundo sabia que aquilo ali não poderia estar acontecendo. Exatamente. Deus gosta de fazer essas coisas, né? Deus gosta de fazer. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu, top, tá? Associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. E aí ele fala, por isso que eu vim aqui de boa. Não perguntei, não questionei nada. Mas agora que eu estou aqui, por que vocês mandaram me chamar? Olha isso. Que maravilhoso. Vamos lá, o dono da casa agora. Que top. Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo,
Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Olha que maravilhoso. Para mim também, não sei qual a tua visão, mas aquelas ofertas não foram em vão. Sim. Tudo que você faz para o outro, tudo que você faz visando o bem do outro, o Senhor está vendo em todo momento. Eles, olha, sabe aquelas ofertas que tu deu? Chegou até o Senhor e agora você vai ter um encontro verdadeiro. Não é aquilo que tu faz que vai garantir a tua salvação. Não é aquilo que tu demonstra ou o teu coração bondoso em querer ajudar as pessoas. Nada disso vai te salvar. Tu precisa da mensagem do evangelho. Louco demais. Isso nos quebra no meio com tudo que nós fomos criados e muitas vezes foi impregnado em nós de que basta a gente ser bonzinho, ajudar as pessoas, ter uma ONG, coletar e entregar a cesta básica, que tá tudo certo. Não. Precisamos do Evangelho de Cristo. Nada disso é suficiente, John. Não. Eu vou citar um exemplo que tu estava falando ali, eu estava pensando agora. Eu posso comprar uma academia e eu não vou emagrecer. Sim. Eu posso pagar o ano todo da academia, passar meu cartão de crédito lá e ainda assim eu não vou emagrecer. Eu posso até ir para a academia. Tá. E pode ser que eu não emagreça. Tá. Porque eu preciso absorver tudo isso para mim. Eu preciso sair da academia e não esquecendo de que eu estou num plano de emagrecimento. Então a minha alimentação vai ser, a minha quantidade de água vai ser, tudo vai ser. Não adianta eu ser bonzinho. Sim. Não adianta eu dar cesta básica, esmola. Eu fui um cara que eu tenho táxi em Joinville. Por muitos, eu tinha uma caixa de R$5. Todos os semáforos. Eu puxava 5 e dava. Puxava 5 e dava. Não era suficiente. O senhor me ensinou que isso aqui não é legal, muito bom que tu faz isso. Sim. Mas não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Então, ou seja, não adianta eu ser, não, pô, Giovanni é muito legal, todo mundo ama Giovanni. E daí? Ele precisa do Senhor. É isso. Eu posso ser bom e é importante eu ser um cara bom. Sim. É importante eu ser generoso. Sim. Tanto é que Cornélio era tudo isso e um dia o Senhor quis assim, ó, cara, eu vou te ensinar mais, porque só isso não é o suficiente. Sim. Então, ou seja, que bom que você é um cara bom. Verdade. Que bom que você é um cara generoso, que bom que você ajuda as pessoas, que bom, isso é muito bom. É muito melhor ser assim do que o contrário. Sim. Mas você precisa de Jesus. Ser tudo isso e não ter Jesus não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Perfeitamente. E aí, ele continua, né? No 34. Então tá, o que você... Agora você tá aqui, né? A gente está aqui para te ouvir, então o que o Senhor ordenou que você nos diga? Lança braba. Pronto. Resumindo, ele diz: tu veio de lá, eu gastei, botei, todo mundo veio, tá aqui, eu tentei me jogar no teu pé. Aluguei um jatinho para ti. Me joguei no teu pé, tu me fez passar vergonha na frente de todo mundo, tu falou, levanta daí que eu sou igual a tu. Então, vai lá. Tá. Lança a braba. Então Pedro começou a falar. Pronto. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Olha. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram,
suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Olha aí. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos, a quem Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. De todo aquele que nele crê, receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouvia falando em línguas e exaltando Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Que maravilhoso. Que pancadaria, né? Que é isso? Que é isso? Nos faz perceber que essa acepção de pessoas que a gente por vezes faz, né? A gente agora tem mudado muito isso, graças a Deus. Sim. Mas eu lembro que nos meus, 18, 19 anos, 17 anos, como a gente tinha acepção de pessoas, né? Como vinham, eu morei muito tempo não, mas eu morei 3 anos numa das favelas de Florianópolis. Favela. Tá. E como a gente tinha acepção, porque quando a gente via um daqueles, né, todo perdido, entrar na igreja, levantar a mão, aceitar Jesus, a gente pensava, deve estar fugindo da polícia. É o impuro. Deve estar fugindo da polícia. Sim. Deve ser por um momento, não vai se firmar, esse aí não. Só que a forma que o Senhor trabalhava era essa, era quando eu purifico, não tem ninguém que possa dizer, não, ele é impuro. Né? E o Senhor começava a trabalhar nesses camaradas e ficavam lá firmes em Jesus. E Jesus, através deles, né? Apesar deles, Sim. fazia coisas maravilhosas. Né? Eu lembro o Tonho de Florianópolis, era um cara que... Um jaguara. Tá, Tonho. Tonho, não valia a comida que comia. Tá. Mas Deus o Escolheu. Que demais. E aí, cara, eu posso achar o que eu quiser achar. Sim. O meu pai podia achar o que ele queria achar. Olha, o pai tinha coisa com o Tonho. Mas Deus disse, não, eu escolhi ele. Que Entende? demais, Então né? não importa, cara, o que a gente pense. Não importa o que as pessoas talvez... ou o que os judeus pensavam dos gentis. Como esses que foram com olha, cara, olha que bizarro. Sim. Hoje os gentios aqui, cara, recebendo o Espírito Santo. Que loucura é essa? Falando em línguas, o que está acontecendo? Que demais. Então, essa coisa é uma coisa, cara, sobrenatural de Deus. E tá ali, né, Giovanni, no 34. Então Pedro começou a falar, e olha a primeira coisa que ele fala. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Meu irmão, você vai lembrar de Tiago falando, olha, quando entrar alguém aí na reunião com roupas finas, e aí vai entrar um pobrão, e aí vocês vão dizer pro cara das roupas finas, sente aqui, né? Onde a gente consegue botar você na primeira fileira. E pro pobre vai dizer assim, não, senta aí no chão. Não, vocês não podem tratar as pessoas com parcialidade. Olha só, Tiago falando lá. Pedro já dizia aqui. É verdade, meus irmãos. Deus não trata ninguém com parcialidade. Então essa história de você achar que o cara é intocável,
que aquela mulher que canta é intocável. Você já notou, às vezes, quando, sei lá, o pastor da igreja vai receber as pessoas na porta, eles falam, meu, que humildade. Não. Como se fosse alguma Não, coisa, né? assim, caramba, aquele cara é humilde, me cumprimentou. Aquela moça, olha lá, tá lá no palco, poxa, mas é uma pessoa que conversando aqui, pô, tu é acessível, não sabia. Teve uma vez um cara que falou assim, meu, não sabia que tu era tão acessível, assim, que me responderia no Insta. Né? Então, meus irmãos, e é uma cultura do céu. Hoje eu trabalho com rádio, eu atendo o prefeito da cidade da mesma forma que eu atendo aquele ouvinte que veio buscar um chaveirinho, veio lá do bairro mais distante para buscar um presente que tu, se tu for botar em valor, não daria a O passagem passe é dele mais caro. e a ida e a volta dele. Mas você trata de igual forma os dois, né? Então, é algo que a gente tem que levar para a nossa vida, realmente. E outro ponto que me chama muita atenção nesse texto é que todos os profetas dão testemunho dele. Olha, no meio da pregação de Pedro ali, né? De todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados por meio de seu nome. Meus irmãos, toda pregação bíblica vai ter esse convite e essa denúncia. Perfeito. Você é pecador e todo aquele que o recebe e dá testemunho dele, ele recebe o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode purificar o impuro. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Só Jesus poderia purificar eles. E isso é maravilhoso, porque Pedro constata isso e aqueles judeus que estavam ali, como Giovanni leu, né? Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, ou seja, os que achavam que eram os escolhidos, apenas eles, vieram a Pedro, que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito fosse derramado também sobre os gentios. Gente, é assim, ó. Hoje não tem tanto, né? Não, nem tem mais isso, na verdade. Tem. Eu acho que, né? Quero crer que não, né? É o cara da parede branca olhando pro da parede preta e dizendo assim, eu, eu não sei. Será que isso é crente mesmo? Será que esse povo aí tem gente, e o do outro lado, né? Tem gente de crente, tem coque, tem tudo, mas sei não, hein? Sei não. Não, meus irmãos, o Senhor derramou sobre todos nós o Espírito. Então, não, você não é a comunidade escolhida para Deus para carregar o evangelho puro e verdadeiro. Tem outros irmãos se reunindo que também pregam o evangelho de Cristo puro e verdadeiro. E o Senhor está se manifestando em todos os lugares. Então, para nós fica muito claro de que o Senhor não escolheu apenas um grupo, o Senhor escolheu a sua igreja. Pode ter irmãos caminhando de forma equivocada? Pode ter. Mas aí cabe aos outros irmãos mais maduros fazerem o papel de Pedro e ir lá e pregar realmente o evangelho da forma que tem que ser pregado, né? Para que eles venham se arrepender na medida que precisam se arrepender. Mas não cabe a nós fazer essa separação, né? Quem é, quem não é. O Senhor já nos justificou, já nos purificou. E aí no final ele diz, tá, e o que impede agora esses irmãos de serem batizados? Porque eles tinham um comissionamento de Jesus. Jesus diz, olha, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu vos ordenei. Então, o batismo já estava embutido na pregação. Peraí, alguém pode negar água? Então, eu imagino ele olhando para os da circuncisão. Bora. Porque aqui dá todo a entender que é isso.
Pode alguém negar água impedindo que esses sejam batizados? Porque já tinha alguém ali, tipo, pá, eles receberam o Espírito Santo como nós. Ele está falando diretamente para essa galera que era da circuncisão. Olha, vocês podem negar porque como nós, eles também receberam. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles por alguns dias. É bom estar perto de gente temente a Deus, né? Cara, eu ia falar isso agora. Pô, eu ia falar isso agora, né? Cara. Como é importante... Olha só, cara, como é importante a gente caminhar com alguém mais maduro do que nós, mais temente do que nós, mais apaixonados por Jesus do que nós. Porque essas pessoas nos fazem aprender. Sim. Olha esses caras que andavam com Pedro. Esses caras que Pedro... Vamos lá comigo. Vai ter uma viagem aqui, vai ter uma excursão aqui. Eu vou cantar, eu vou pregar lá, eu vou levar vocês. Sim. Olha como é importante você querer tocar para alguém, tá? Alguém que ministra, lá o líder da banda. Mas esse cara é muito temente a Deus. Olha, você deveria ter o desejo de... Não, eu quero mudar de banda. Eu quero tocar com aquele cara lá. Aquele cara é temente a Deus. Não, o pregador lá sempre me convida para nas conferências que ele vai, eu ando junto. Cara, queira andar com alguém que é mais temente a Deus do que você, que é mais sábio do que você, que é mais conhecedor do que você. Porque, cara, mediante a isso a gente cresce muito, cara. Sim. Gente é incendiado, né? E outra, né? É um negócio que vai te queimando por dentro. É igual brasa. Tu pode estar dentro, só um exemplo massa, né? Eu tava falando de magro, agora de gordo. Tu pode estar dentro da churrasqueira lá e tu ser um carvãozinho. Se tu tiver muito lá no canto, tu não vai se aquecer tão. Sim. Tu até vai ver a galera se aquecendo. Sim. Mas, cara, se tu se juntar ao que tá mais vermelho, ao que tá, ou seja, ao que tá mais PT, mais no centro, cara, tu vai melhorar tudo. Sim. Então, ou seja, cara, como é importante a gente se aproximar de quem é muito temente a Deus. Sim. Porque naturalmente ele vai bater na tua cara todos os dias. Quando tu quiser se ajoelhar, ele vai dizer levanta porque a gente é igual. Sim. Quando tu quiser desanimar, ele vai levanta porque a gente é igual. Sim. Quando tu quiser pegar o caminho errado, levanta porque a gente é igual. Sim. Então, cara, meu Deus do céu, eu não quero mais andar com uns caras que eu tô andando aí. Vamos voar, tá? Vamos voar. E é muito legal porque a ideia do Santo Podcast é justamente essa. De levar essa brasa mais próximo de você aí, onde você está, para que você possa ir se aquecendo com as conversas que a gente vai tendo na mesa, que a gente vai se incendiando um ao outro com os temas colocados aqui semana após semana, porque afinal de contas o nosso objetivo é que você se torne cada vez mais um discípulo de Cristo, que você aprenda do Senhor e acredito que a gente está conseguindo esse objetivo. E acredite, o Senhor não tem os seus preferidos. Ele não faz acepção de pessoas. A graça está disponível para todos nós. Que conversa maravilhosa, Giovanni. Que tempo maravilhoso. E outra, né? Não se menospreze, né? Dizendo, Sim. Não, o Senhor não deve. Não, eu sou muito ruim, eu sou muito sujo, eu sou muito impuro. Sim. Cara... Quando o Senhor botar o dedinho em você, Ele vai te lavar. Verdade. E aí você vai certamente ser transformado pelo poder dEle. É isso. Não é? Porque eu tenho coisas que eu tento melhorar e eu não consigo. Sim. Então, ou seja, cara, vou de joelho porque aí o Senhor vai conseguir. Então essa eu acho que é a chama do Santo Podcast. Eu acho que é isso que a gente realmente quer. Aquecer ainda mais os corações dos nossos... irmãos que entenderam a lógica do podcast de ser discípulo de Cristo, Sim. Se aquecer, se ajudar, se enturmar, ser um Cornélio, chamar alguém mais experiente, chamar os amigos, chamar os vizinhos, chamar os parentes, criar um GP em casa. Boa. Sabe? Vamos se aquecer. Tá perto de gente. Aquecer. Que bênção. Que bênção. É bom estar contigo, John. Olha, eu também. Tu é crente, cara. Eu também te amo, meu irmão. E que você que acompanhou o Santo Podcast de hoje, que possa ter sido abençoado, eu tenho certeza, porque a palavra não volta vazia e você precisava ouvir isso. Continue com a gente, esse é o episódio de número 99. Na semana que vem a gente tem o episódio de número 100. E que você possa ser edificado e continuar sendo edificado através dos episódios que virão.
E tenho certeza que vai ter muita gente Tem ainda muita coisa boa. para servir a Igreja de Cristo. O que a gente faz com esse episódio? A ideia é sempre meter o dedo no aviãozinho lá Tá. e compartilhar no grupo da tia, no grupo da empresa, no Ok. grupo da igreja. Boa. Larga o pau para todo mundo lá, nos ajuda. Vá no Instagram e pega os nossos Reels lá, que Sim. é postado. Reposta no seu Stories. Isso, marca a gente o Santo também. Podcast, Jonathan Marques, Giovanni Claudinho. Vai marcando a gente, porque isso nos ajuda, né, John? Sim. No engajamento, que é muito importante pra gente. Outra coisa é, vá se inscrever, lá, entra no nosso canal do Santo Podcast, se inscreva e ative o sininho, Boa. porque isso também nos ajuda a... Vocês sabem que tudo é número, né? Tudo é número. Então o Instagram, algoritmo é terrível. O algoritmo é terrível. Então nós precisamos que vocês nos ajudem nisso. É isso. A gente reposta tanta bobagem, né, John? Pronto. Então, Eu tento dar uma segurada. Não, eu também. Né? Eu falei nós porque eu quero me Isso, colocar... vamos botar pros endemoniadinhos que estão aqui, não, que só compartilham coisa ruim, né? Em vez de tu ficar fazendo coisa boba, Isso. reposta a gente lá. Reposta que vai ser nós, lindo. que vai ser bênção, tá? Tá bom? Meus irmãos, obrigado até aqui, você que ficou com a gente. Na semana que vem, então, o episódio número 100, Identidade Visual Nova. Vai ser top. Maravilhosa, exatamente. Vai ser top demais. E o convidado é bom demais, tá? Convidado o também. É conhecido aí por uns milhões. Isso. Ele teve com o Silvio. Tá. O Silvio agora também, o Santos, isso. No SB Tola. Tá. Ele escorregou no podcast e caiu no podcast do Thiago Nigro. Tá. Deu 2 passos, escorregou, caiu em nós. Eu não sei se isso é bom pra nós ou ruim pra ele, tá? Eu O não sei. Senhor não faz acepção de Isso. pessoas. Tá? Aprendemos hoje. Isso, Tá? perfeito. Então- Foi Não. muito bom esse texto Isso, hoje, já tá? pra preparar pra semana que vem. preparar pra Pra semana que vem. Se ele chegar com o peito estufado, eu já dou ele no meio do peito. Não, nós já tá? para e bota aqui, não bota uma televisão aqui, tu vai assistir o 99 anos. Isso, exatamente. Vai ser top demais. Vai Meus ser bom. irmãos, até a semana que vem e o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!